Eu estou na segunda mensagem da série sobre alegria. Domingo passado eu falei sobre alegrai-vos no Senhor, que alegria também é um posicionamento, é uma decisão. Você precisa decidir se alegrar no Senhor. Mas hoje eu quero falar sobre a alegria que vem do Senhor de maneira especial, quando Deus nos visita com alegria. E existe um óleo de alegria, como diz a palavra. Nós vamos respaldar a unção que vamos receber de óleo aqui nesta manhã com a palavra de Deus. Em primeiro lugar, é importante que saibamos que temos um Deus alegre. Nosso Deus é alegre. Ele ungiu a Jesus, o seu filho, com óleo de alegria. E depois ele nos deu o Espírito Santo, que nos traz alegria. Deus é todo alegria. Tem muitas pessoas que têm uma imagem de Deus errada, de uma autoridade sisuda, forte, mas meio carrancuda, pronto a trazer disciplina, a derramar a sua ira. É aquele que está sempre observando para nos pegar no erro. Quando Deus, embora Ele seja justo, embora Ele não tenha o culpado por o inocente, mas Deus na sua essência é amor. E Ele é um Deus alegre. E Ele quer manifestar entre nós e para conosco com alegria. O Deus Pai é um Deus alegre. Ele alegrou-se na criação. Quando tudo veio a existir, o Senhor estava ali e muito se alegrou. Ele manifestou o seu poder, criando céus e terra. E a palavra lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 10, diz que Deus viu que era bom a sua criação. E quantas vezes ele disse que era bom, até que ele chegou a uma conclusão: é muito bom. Eu quero ler com você lá os textos para que você saiba, para que você se encha dessa verdade. No versículo 10 diz assim: a porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Você pode repetir comigo? E viu Deus que isso era bom. Deus olhou e falou assim: eu sou demais. Ele se alegrou com o fruto da sua criação, não é? E no versículo 2, a palavra diz assim: a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Como nós que realizamos uma tarefa, eu que faço um prato, decoro uma mesa, às vezes eu olho e falo assim: puxa vida, eu que fiz isso? Quando um homem de negócio realiza aquele negócio que lhe é favorável, não é? Quando alguém que está fazendo um projeto, termina o seu projeto, você se alegra e vê que era bom. Às vezes você tem até que se beliscar e falar: eu fiz isso? Deus se alegrou na sua criação. Gênesis, no versículo 21, diz assim: criou, pois, Deus grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu
Vocês imaginam Deus olhando para a beleza da sua criação? Às vezes a gente contempla o mar e fica extasiado. Vai nas águas límpidas, né, do Caribe. Eu nunca fui no Caribe, mas aqui no Nordeste. E fica de boca aberta. Olha as montanhas altas da Suíça, cheio de neve. Não é aquele túnel do Monte Gotardo, tão alto na Suíça. Isso eu cheguei a ver. Você olha para aquilo, você não acredita que possa ter um pico tão alto na terra. E depois você olha para uma flor. Eu que amo flor. Cada flor é desenhada, parece que de uma forma tão delicada nos mínimos detalhes. Os animais marinhos, a diversidade do mar, dos peixes, da terra, Deus tudo contemplou e viu que era bom. Mas no versículo 31, quando ele termina toda a criação, viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. No final ele falou, isso é demais. E houve tarde e manhã, o sexto dia, e Deus descansou. Deus se alegrou desde o princípio. E Ele quis comunicar essa alegria a nós. Quando Deus começa a se revelar ao seu povo, como que Ele faz isso? Quando Ele quis ensinar princípios de adoração, Ele começa a instituir festas. Quando Deus liberta o povo de Israel do Egito, não é? E leva Moisés até o faraó, para que faraó ouça a palavra de Moisés, não é? E libere o povo. O que é que Deus diz? Êxodo 5:1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Quando Deus escolhe Abraão, e depois faz a sua aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Quando Jacó, que é Israel, vai para o Egito, e de uma família de 70 pessoas se torna uma grande nação, de milhões de pessoas, porque quando eles saíram do Egito, devia ter no mínimo 2 milhões de pessoas. Que Deus disse, eu quero que o meu povo vá para me celebrar uma festa. Deus esperava daquele povo alegria. Quando aquele povo fosse contemplar o Senhor, a manifestação seria do quê? De júbilo, de alegria, de dança. Assim como o Senhor estabeleceu festas de adoração na lei. Quando Deus traz o povo para o deserto e dá a sua lei, Deus dá a Moisés toda maneira que se deveria celebrar a adoração. E Ele estabelece 7 festas. Olha que coisa espetacular. E 3 eram especialmente importantes dessas 7. E 3 teriam que ter a presença de todos em Jerusalém. É lógico que eles receberam isso muito antes, né, de se estabelecer o templo em Jerusalém. Mas Deus já deu uma direção, que quando chegasse o tempo, quando o Senhor colocasse o seu nome em um lugar, toda a nação deveria se apresentar naquele lugar 3 vezes por ano, para lhe celebrar festa. Deus é um Deus festeiro, Deus é um Deus alegre. Então neste Natal é tempo de nós nos alegrarmos no Senhor, alegrarmos dos seus feitos maravilhosos, alegrarmos porque Ele nos amou a ponto de nos enviar a Jesus, e Jesus nos amou a ponto de se entregar por nós, e o Espírito Santo nos ama porque está todos os dias conosco para nos orientar, para nos guardar, para nos proteger, para nos ensinar. Amém? É tempo de celebração. Deus festeiro, festeje também, né? Em Êxodo 23:14 diz assim:
3 vezes no ano me celebrarei festa. Isso a gente também celebra aqui, não é? A Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Natal é uma festa do cristão, da era da igreja. Essas 3 festas é uma festa que Deus faz aliança com o povo judeu. Nós não temos obrigação de festejá-las, mas nós festejamos para entender o significado que Deus quer trazer através de cada uma delas. A palavra festa, shagag, significa realizar uma festa, realizar um festival, fazer peregrinação. Lembra quando eu e o apóstolo, uma série de lives no YouTube, falando sobre os salmos de peregrinação? Tinha cânticos de peregrinação. O povo devia sair de todas as cidades e ir a Jerusalém numa peregrinação, eles iam andando. Não é? Tem muita gente hoje que sai das suas cidades e vai até Aparecida do Norte. O cristão devia se esforçar para sair da onde está e, se tiver condição financeira, ir até Jerusalém. É uma experiência inefável que todo cristão devia orar para ter. Mas essa peregrinação significava o quê? Eles saíam das suas casas com expectativa, em bandos, iam cantando, iam se alegrando. Os salmos eram cantados até que chegassem a Jerusalém para cantar, para adorar, para festejar, para dançar, para comer. E assim é o nosso Deus. E continua dizendo, a peregrinação, celebrar, dançar, cambalear, realizar uma festa de peregrinação, rodopiar. Você já rodopiou diante do Senhor, dançando? Muitas vezes aqui a gente tem a oportunidade de pegar os lenços e rodopiar na presença do Senhor. E nós temos que nos alegrar na presença do Senhor. Eu queria mostrar para você as 7 festas, colocando o gráfico das festas aqui. Eu não vou poder entrar nos detalhes delas, mas só para que vocês tenham ideia. Pode colocar o gráfico já aqui, por favor, das festas. É porque eu gostaria que vocês entendessem. Deus fez festas o ano inteiro, meus queridos. No primeiro semestre, 4 festas. Não. 1, 2, 3, 4. E no segundo semestre, 3 festas. Porque o ano, para Deus, o ano religioso, começa com a Páscoa. Primeiro dia do ano. Então tem a Páscoa. E todas as festas, ela tem um simbolismo. E aconteceu algo que foi predito através dessas festas. As festas de primavera, todas elas se cumpriram na primeira vinda de Jesus. E as festas de outono, os seus significados terão a sua profecia cumprida na segunda vinda de Jesus. Então, na Páscoa, Jesus morreu. Um dia depois, festa de pães ázimos, que significa o quê? Jesus sendo sepultado por causa dos nossos pecados. Pães ázimos significa pão sem fermento, uma vida sem pecado. Depois tem em seguida primícias no terceiro dia. Primícias, eles traziam os primeiros frutos da colheita. Que significa primícias? Jesus ressurreto, a primícia de Deus da nova geração de pessoas redimidas, restauradas com o corpo glorificado. O primogênito Jesus, mas depois ele teve uma família que somos todos nós. Então as primícias, no dia de primícias Jesus ressuscitou. E 50 dias depois aconteceu o Pentecostes, celebração do Pentecostes, onde o Espírito Santo desceu. Então essas festas, o povo de Israel celebra, mas a igreja celebra com outro entendimento, porque viu o cumprimento profético de todas elas. E aqui nós estamos na era da igreja, nesse ato. As trombetas
serão a festa do arrebatamento. Gente, toda vez que nós formos celebrar festa de trombetas, que é fim de setembro, outubro, a gente vai lembrar do arrebatamento. E nós cremos, o apóstolo que estuda Apocalipse crê que a igreja vai ser arrebatada num dia de trombetas. E também tem a expiação, o dia de expiação, o Yom Kippur, significa o quê? A grande tribulação que acontecerá para expurgar, não é? O pecado da nação de Israel e das nações da terra. E por último, tabernáculos, a descida de Jesus para reinar 1000 anos na terra. Amém? Então Deus é um Deus festeiro, Ele cobriu um ano de festas. E Ele usou essas festas para ensinar seu povo significados. Primeiro, a adoração. Segundo, a oferta. Nós temos que nos apresentar ao Senhor para adorar e festejar e apresentar a Ele as nossas ofertas em gratidão e adoração. Segundo lugar, Ele deu um panorama profético de tudo que Ele faria para restaurar a humanidade, para restaurar as nações, para fechar o ciclo com a história de Israel e por fim governar no trono de Davi por 1000 anos, até que Ele fizesse novos céus e nova terra. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Eita, Deus festeiro. Até para nos ensinar, Ele faz festa. Quando o povo foi estabelecido na sua terra, teve um momento que eles passaram grandes apertos, não é? Sendo levados cativos para a Babilônica por causa do juízo de Deus, porque estavam se afastando de Deus. Mas o Senhor os resgatou e os trouxe de volta. E teve um momento da história de Israel que Neemias, que estava exilado, teve o favor de Deus, pôde voltar e reconstruir os muros em Jerusalém. Quando os muros de Jerusalém são reconstruídos, Neemias lê a lei para o povo e traz um grande reavivamento ao povo. E naquele momento que ele lê a lei para o povo é então confrontado com seu pecado e começa a chorar, e Deus diz assim: não. Há quebrantamento? Se há quebrantamento que a princípio gera aquela comoção que vem o choro, Ele disse assim: todo avivamento tem que terminar em festa e alegria. E o texto lá em Neemias diz assim: e leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis. Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, faz um churrascão, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais. Por quê? Porque não era para entristecer? Por quê? A alegria do Senhor é a nossa força. Meu querido, quando você estiver fazendo uma ceia bem gostosa, você tem que se alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Como eu disse domingo passado, a gente tem que ficar feliz por poder comer e ajudar aquele que não tem o que comer para que ele possa ter o que comer. Outro dia eu postei nas minhas mídias sociais um café da manhã que eu tinha feito para uns irmãos queridos que foram em casa. E teve gente que pôs o seguinte comentário: ah, você fica mostrando uma mesa tão farta com gente com necessidade. Aí eu fiquei pensando assim: puxa vida,
Se Jesus permitiu que Leonardo da Vinci fizesse a última ceia, que hoje é celebrado, aquele afresco que tem lá em Milão, que é uma figura, que é um ícone, não é? Da história de Jesus, ele fazendo a última ceia com seus discípulos. Eu imagino assim, se fosse na era de hoje, algum discípulo ia tirar uma selfie e ia postar. O que iam falar de Jesus? Jesus estava ceando, olha que mesa farta que Jesus tem com tanta gente pobre. Não é assim que tem que ser a nossa postura. A nossa postura tem que ser buscar do Senhor a provisão e a abundância. E se alegrar e providenciar para aquele que não tem, na medida das nossas possibilidades. Amém? E ali eles celebraram ao Senhor aquele momento. E a gente sabe que quando Jesus voltar na festa, a última festa dos tabernáculos, quando Jesus voltar e sentar no trono em Jerusalém, e reinar por 1000 anos no trono de Davi, ele disse assim, que todas as nações terão que ir para a festa dos tabernáculos, porque se não forem para a festa dos tabernáculos, não vai ter chuva na terra, naquela nação. E sabe o que é que o profeta Isaías profetizou que vai acontecer? Isaías 25:6. O Senhor dos exércitos dará neste monte, o Monte Sião, Jerusalém, a todos os povos um banquete de coisas gordurosas. Uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Oh, glórias! Aleluia! Nós vamos ter um banquete com Jesus quando nós voltarmos e reinarmos com Ele 1000 anos. Por isso que a gente tem que entender que Deus é um Deus alegre. E Ele ungiu a Jesus com alegria. Jesus é alegre. Jesus foi ungido com óleo de alegria. Tem gente que imagina Jesus um homem sério, sempre com semblante fechado, olhando para ter uma palavra de sabedoria. Eu acho que Jesus não era assim não, porque pessoas com semblantes fechados não atraem muito. E a palavra de Deus diz que Jesus atraía muitos. Mas Jesus foi ungido com óleos de alegria. Salmo 45:7 fala sobre, é uma profecia sobre o ungido. E diz assim: amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Jesus foi ungido com óleo de alegria mais do que todos nessa terra. E Ele é o nosso paradigma. E Deus tem esse óleo de alegria para derramar sobre as nossas vidas. Em Isaías 61, que é uma profecia sobre a obra de Jesus na terra. Quando Jesus entra numa das sinagogas e lê esse texto, ele diz assim: hoje se cumpre em minha vida. E a palavra de Deus diz sobre a obra de Jesus, sobre a obra de Jesus Cristo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Jesus enxugará todas as lágrimas, e Ele quer enxugar hoje as suas lágrimas, e a pôr os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado. Jesus veio para consolar os que choram, para derramar óleo de alegria e para nos vestir com veste de louvor. E quando Ele termina, numa apoteose, toda essa obra, Deus diz assim no versículo 7: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra.
Em lugar da sua afronta, exultarei na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Esse é o processo de Deus na nossa vida. Tirar a vergonha, trazer a honra, tirar a afronta, nos dar herança, nos fazer possuir o dobro, multiplicar, avançar, conquistar e nos trazer grande alegria. Esse é o processo de Jesus restaurando as nossas vidas. Jesus, ele era tão alegre que ele atraía as multidões, alimentou as multidões. Jesus não deixava a multidão embora com fome, não. Ele multiplicava o pão e fazia aquela festa. Você já pensou? O povo ficava ali ouvindo as palavras de Jesus e quando a barriga começava a roncar, onde que nós vamos encontrar comida? Jesus fazia aquele banquete para o povo. E comiam tanto que sobrava cestos de pães, porque ele não faz nada por medida, ele faz sem medida. Amém? As crianças foram até Jesus. Já viu criança procurar alguém carrancudo? Criança só procura alguém que é agradável. As crianças foram até Jesus. As pessoas iam até Jesus porque elas sabiam que iam ser abençoadas por Ele, curadas e libertas. Jesus promovia comunhão, Ele sempre sentava, comia com pessoas. O primeiro milagre foi numa festa de casamento. O vinho faltou, você já pensou? Vinho faltar numa festa de casamento, acaba o casamento. Imagina um casamento de 7 dias. Comida e vinho para alegrar o povo. Acabou o vinho e Jesus transformou a água em vinho. Primeiro milagre de Jesus. Ele falou, eu não quero que pare a festa, né? Ele que falou, eu quero que continue a festa. E vai rolar a festa. Jesus é daquele que ele fala, e vai rolar a festa. Mas não vai rolar a festa com bacanal, não com coisas erradas. Mas vai rolar a festa com a alegria do Senhor Deus sobre as nossas vidas. Jesus visitava e tomava refeições com as pessoas. Fez isso com Pedro, curando a sua sogra quando foi lá. Fez com Mateus, um publicano que todo mundo rejeitava, porque cobrava impostos dos judeus, sendo um judeu. Fez com Jairo, um líder sacerdote, não é? Fez com Marta, Maria, fez com Lázaro, fez com Zaqueu, que era repudiado por toda a nação. Ele foi até Zaqueu e celebrou ali uma ceia com Zaqueu. Esse era Jesus. E por último, a última ceia com seus discípulos, a última celebração. Na última celebração, na ceia da Páscoa, tinha 4 cálices de vinho. Jesus tomou 3 e falta o último, que é o cálice do Hiléu, que ele vai tomar conosco. Amém? Você não vê a hora de tomar esse cálice com Jesus? O cálice do Hiléu, na sua presença. Jesus é esse que também era cheio de alegria, quer nos encher de alegria. E por último nós temos o Espírito Santo, que Ele nos deixou para nos encher de alegria. Aquele que começou a criação alegre e viu que tudo era bom, Ele quer que nós olhemos a vida com esse olhar. Com esse olhar de alegria. É por isso que Paulo falou tantas vezes, tende motivos por muita alegria, o passardes por várias provações. Por que Paulo disse isso? Porque mesmo na provação, o que ele diz? A provação é leve e momentânea. É leve por quê? Porque o fim será um grande peso de glória. Perto da glória que você vai viver, a sua tribulação é leve. É momentânea, é passageira, porque você vai ter a eternidade com Deus. Então não há motivo para não nos alegrarmos no Senhor. E é por isso que Ele derrama do seu Espírito, promovendo comunhão entre nós, para que nós possamos manifestar esta alegria. Em Atos 2, 46 e 47, durante os primeiros dias da igreja primitiva, onde o Espírito Santo atuava com profusão, né?
com grande movimento, com grande poder. O que acontecia? Diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa. Sentavam para comer junto. Tomavam as suas refeições. Como? Tomavam as suas refeições com alegria. E diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É por isso que a palavra de Deus diz que o líder, o pastor, tem que ser hospitaleiro. Você não pode ter o Espírito Santo e ter alegria e nunca receber ninguém na sua casa. Nunca receber um amigo, um discípulo para sentar, conversar, comer, festejar, celebrar. Nós temos que ter essa comunhão, a ceia do Senhor. Antigamente, na igreja primitiva, não era uma coisa leve assim. Eles sentavam e comiam mesmo. A gente não pode fazer isso com a multidão que nós nos reunimos, mas você pode fazer isso na sua casa. Quando você chegar hoje e for comer com a sua família, agradeça a Deus por tudo que Ele fez por você e tem feito. Amém? Porque essa é a manifestação da presença de Deus no nosso meio. Alegria nas tribulações e nas celebrações. A unção do Espírito Santo traz cura. Cura para o Espírito, trazendo salvação. O Espírito Santo com poder te transfere da morte para a vida. Ele cura suas mazelas na alma, suas feridas na alma e traz o bálsamo de Gileade, que é o Espírito Santo de Deus. E Ele cura suas enfermidades físicas. Tiago 5, de 13 a 15 diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Tem alguém sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Há alguma deficiência? Há alguma necessidade? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Amém? E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, seriam perdoados. O que nós vemos aqui é que Deus quer trazer cura para as nossas vidas. E se você entendeu intelectualmente a questão da alegria, mas você tem sofrido tempos angustiosos, tristes, Deus quer transformar a sua tristeza em alegria. Amém? E quando você estiver no seu Natal, no seu Ano Novo, lembre-se que não é para reunir a família para brigar não, gente. Porque tem gente que reúne a família e começa uma brigaiada, Tem gente que tem que orar para reunir a família, porque muitas vezes ultrapassam na bebida, fala coisa que não devia, tem briga e em vez de melhorar, piora. Ora a Deus para que haja paz, tranquilidade, para que haja comunhão, para que haja felicidade. Tenha um momento espiritual, agradecendo pela vinda de Jesus. Celebre, mas que não seja um dia só não, que seja uma fase, uma época, um ano, que você inicie o ano, na passagem do ano, consagrando ao Senhor a sua vida, para que você tenha a alegria do Senhor, para te dar força para um novo ano, para novos projetos, para criatividade, para um tempo novo de conquista, para um tempo novo de bênçãos. Amém? Isso que Deus quer fazer. Deus me falou: ministre alegria, porque essa tristeza, esse medo que veio sobre nós por causa dessa pandemia, tem que sair em nome de Jesus. Amém? Por causa dessa enfermidade nós fomos exilados, mas o isolamento não pode entrar na nossa vida e não sair. Tire o isolamento da sua vida, promova a comunhão. É lógico que nós vamos ter os cuidados necessários, ninguém vai sair daqui pulando carnaval.
né? Glória a Deus, irmã. Mas você pode reunir a sua família e celebrar e agradecer a Deus por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém? Mais um desafio, além dos presentes que eu disse para vocês. Chegue em casa, unja a sua casa, consagre o azeite ao Senhor, unja a sua casa, unja as pessoas da sua família, para que você tenha um final de ano muito alegre e em paz. E se houver espíritos malignos atormentando, trazendo tristeza, divisão, eles vão embora. Gente, eu já fiz isso agora, no fim do ano. Estava fazendo uma campanha de oração com o pastor Daniel pela internet, e ele diz assim: vai e unja tudo, até os quartinhos mais escondidos. Gente, eu fui ungir, que diferença na minha casa. Que os demônios saem diante da unção do Senhor. Amém? Então faça isso, unja toda a sua casa, unja toda a sua família, que você vai ter a paz do Senhor e a sua bênção em Cristo Jesus. Mais uma oração e você está despedido. Senhor Deus, que a graça do Senhor Deus, o amor de Deus o Pai, a graça manifestada em Cristo, a companhia do Espírito Santo, a escolta dos anjos seja sobre o teu povo. Senhor Deus, a alegria possa encher o nosso coração, a nossa casa, a nossa família, o espaço onde estamos, através da nossa presença e da presença do Espírito Santo em nós, em Cristo Jesus. Amém.